E se eu lhe dissesse que a maioria das pessoas começa a enfraquecer, não por causa da idade, mas por causa do que está ou não no prato? Você já notou quantos idosos perdem força muscular, energia e mobilidade, enquanto outros permanecem ativos, andando, sorrindo e até trabalhando aos 100 anos ou mais? Isso não acontece pela sorte. A diferença está na rotina da intenção. Acima de tudo, na dieta. Entre as pessoas mais longas do mundo, os monges budistas carregam sabedoria antiga que você está prestes a descobrir. Neste vídeo, você aprenderá sobre 5 alimentos simples, naturais e funcionais que foram usados há séculos nos templos orientais para fortalecer o corpo, preservar os músculos e manter a vitalidade mesmo após os 60 anos, 80 ou 100. Esses alimentos não são comuns. Eles foram escolhidos com propósito. Eles ajudam a combater a sarcopenia, aumentar a absorção de nutrientes e apoiar o corpo, sem causar toxicidade. Os monges que vivem para ter 110 anos com clareza e força têm uma coisa em comum. Eles comem com consciência e sabedoria. E agora você aprenderá o que está por trás disso. Você não precisa viver em um templo para envelhecer de maneira saudável. Mas, se você começar a aplicar o que será mostrado aqui, poderá notar mudanças reais dentro de algumas semanas, mais energia, mais estabilidade e mais impulso. Esses 5 alimentos são a base da longevidade ativa. E o último, o quinto, é considerado o mais poderoso de todos, aquele que sustenta o corpo quando os outros não são mais suficientes. Se você quiser viver com força, uma mente clara e liberdade de movimento, deixe um tipo, assine o canal e ligue o sino de notificação e comente abaixo: "Eu escolho envelhecer com sabedoria e força". Essa frase sela sua intenção e abre a porta para uma nova fase da sua saúde. Poucas pessoas sabem, mas, por volta dos 50 anos, o corpo começa um processo silencioso de perda muscular chamado sarcopenia. Não dói, não dá um aviso, não causa alarme imediato, mas está acontecendo. A cada ano, você perde a massa magra. Isso significa menos força, menos resistência e menos estabilidade em seus movimentos. E a parte mais perigosa: no começo, é tão sutil que muitos apenas percebem quando não conseguem mais fazer o que costumava ser simples: levantar. Se carregando sacos, subindo escadas, agachando, se para pegar algo. O corpo diminui a velocidade e você sente que algo está se afastando, mas você não sabe o que. Essa perda não afeta apenas o corpo. Afeta autoestima, independência e identidade. Afinal, quem é você? Quando você começa a depender dos outros, quando tem medo de cair, quando sai da cama com dor ou leva mais tempo para fazer coisas que costumavam ser automáticas. Esse desgaste não é normal. Foi aceito como parte do envelhecimento, mas não deveria ser. A verdade é que muitos desses sintomas não vêm da própria idade, mas da ausência dos alimentos certos, dos movimentos certos e dos cuidados intencionais. É exatamente isso que os monges orientais sempre entenderam. Os monges budistas vivem apenas com os itens essenciais. Eles não têm acesso à medicina moderna como nós, nem passam seus dias em academias. E até tantos vivem depois de 100 anos com órgãos ativos eretos. Eles escalam degraus, cuidam dos jardins, andam descalços em silêncio pelas montanhas. A diferença: eles nutrem o corpo com sabedoria. Eles sabem o que precisa antes de enfraquecer e usam alimentos específicos que apoiam os músculos, mesmo na velhice avançado. Esta não é uma dieta moderna, é uma tradição que transcendeu gerações. Se você sente que está perdendo força, que sua resistência caiu, que seus músculos não respondem como costumavam, isso é um sinal, uma chamada silenciosa do seu corpo dizendo: alimente-me corretamente ou eu continuarei desaparecendo.
Mas a boa notícia é que esse processo pode ser retardado e até revertido com os alimentos certos. E é por isso que este vídeo foi feito para revelar os 5 alimentos que sustentam os músculos dos monges centenários e como você pode começar a usá-los hoje. Agora que você entende o que está em jogo, preste atenção, porque a primeira comida vai muito além da nutrição comum. Funciona profundamente em tecidos, músculos e até em sua energia vital. Pode parecer simples demais para ter tanta potência. Na sabedoria budista, o espinafre é mais do que um vegetal. É um símbolo de vitalidade silenciosa, consumido diariamente por monges em sopas leves, caldos ou ensopados simples. O espinafre representa o tipo de alimento que não o pesa, não inflamou e, ao mesmo tempo, nutre profundamente rico em ferro, magnésio, potássio, vitamina A, vitamina C e, especialmente, vitamina K. Atua diretamente nos sistemas que mantêm o corpo em movimento, músculos, ossos e articulações. Quando o espinafre é incluído regularmente na dieta, recuperação muscular, resistência e energia naturalmente começam a retornar. O que poucas pessoas sabem é que a vitamina K, abundante em espinafre, é essencial para manter a massa muscular e a saúde óssea. Ajuda a sintetizar proteínas que os músculos usam para crescer e regenerar. Também ajuda na fixação de cálcio nos ossos e, quando combinada com vitamina C e ferro também presentes na planta, o efeito é amplificado. O corpo absorve nutrientes, melhor circulação melhora e os tecidos começam a reparar com mais eficiência. É por isso que muitos monges budistas, mesmo com dietas extremamente leves, permanecem fisicamente ativas na velhice. O espinafre também tem uma ação anti-inflamatória natural. Reduz a inflamação tecidual, especialmente nos músculos submetidos ao desgaste, o que acontece frequentemente a partir dos 50 anos. Enquanto muitos tentam combater a sarcopenia com suplementos isolados e produtos processados, os monges continuam a confiar na natureza e a simplicidade do que funcionou há séculos. Eles consomem espinafre com a reverência de um remédio vivo, não apenas pelo que oferece, mas para a gentileza com a qual oferece. E esse é um dos maiores segredos da longevidade espiritual, para nutrir sem prejudicar. Outro ponto poderoso é a digestibilidade. Com o passar dos anos, o corpo perde parte de sua capacidade de digerir alimentos mais densos, e é aqui que o espinafre brilha. É facilmente digerido, rapidamente absorvido e não sobrecarrega o sistema digestivo, o que significa mais energia que sobra para o que realmente importa, mantendo o corpo na vertical, firme e forte. É por isso que os monges mais velhos o usam como base de muitas refeições. Ele sustenta sem pesar, regenera sem exigir muito. Um alimento com esse perfil é ouro para quem quer envelhecer com força e leveza ao mesmo tempo. Se você acha que precisa de um ponto de partida confiável, simples e acessível, o espinafre é a sua melhor escolha. Mas lembre-se, é apenas o começo. Ainda há mais 4 alimentos à frente, cada um trabalhando em diferentes níveis de corpo e vitalidade. E o quinto, o último, é o mais poderoso de todos. Aquele que ajuda o corpo a permanecer ativo mesmo após 90, entre os alimentos mais respeitados por monges budistas, poucos carregam tanta força concentrada quanto o gergelim, pequena, discreta, quase invisível na placa, mas absolutamente essenciais para aqueles que desejam fortalecer o corpo sem causar toxicidade. É considerado um dos alimentos mais completos para apoiar músculos, articulações e ossos, especialmente depois dos 50 anos, quando o corpo começa a perder não apenas a massa muscular, mas também a elasticidade e a resiliência. E é exatamente aqui que o gergelim entra como um verdadeiro reparador silencioso, extremamente rico em cálcio, ferro, fósforo, magnésio e zinco.
O gergelim é um mineral natural. O que isso significa? Que alimenta a base estrutural do corpo, fortalecendo ossos, ligamentos e o sistema nervoso central. Mas a parte mais surpreendente é sua alta concentração de proteínas e gorduras saudáveis, especialmente o gergelim preto, que é mais usado nas tradições budistas. Essas gorduras ajudam na produção de hormônios essenciais para a preservação muscular. Também melhora a absorção de vitaminas solúveis em gordura. O corpo precisa permanecer forte e regenerado. Os monges que frequentemente consomem o gergelim relatam mais energia ao acordar, menos dores nas articulações e maior resistência em longas caminhadas e atividades físicas intensas. Pode ser consumido cru, levemente torrado, como um tahine de pasta, ou misturado com sopas de arroz e vegetais cozidos, e sempre com um princípio repetido: menos é mais quando feito com presentes. Uma colher pequena por dia, usada bem, pode nutrir o corpo com mais força do que uma refeição inteira consumida no piloto automático. Outro ponto importante é o gergelim, como fonte de lignã e antioxidantes naturais que combate o estresse oxidativo, uma das principais causas do envelhecimento prematuro e perda muscular. Ao adicionar esta semente à sua rotina, você fortalece o corpo de dentro para fora. Os monges chamam essa energia base silenciosa, mais firme, que sustenta o corpo por décadas. E não é de admirar que muitos deles continuem andando com vigor, mesmo aos 90 ou 100 anos de idade, ou enziam aí e... O que acontece no prato constrói o que resta. Se você sente que está perdendo força, que sua estrutura está enfraquecendo, ou que seu corpo não responde mais como costumava, o gergelim pode ser o reforço sutil, mas poderoso que você estava faltando, e a jornada continua. A próxima comida é ainda mais direta. Ative a energia física e espiritual ao mesmo tempo. Na tradição budista, o corpo é visto como um templo, e um templo precisa de calor, circulação e presença. É por isso que gengibre, esta raiz simples e aromática, está presente em quase todas as cozinhas dos mosteiros orientais, não apenas por seu sabor, mas pelo que desperta no corpo. O gengibre é conhecido como a raiz que desperta o sistema vital, ativa a circulação e aumenta a energia dos músculos e articulações. E quando falamos sobre o envelhecimento com a saúde, torna-se um aliado verdadeiro e invisível contra a fraqueza, a estagnação e o corpo desacelerando. Depois dos 50 anos, é comum o metabolismo desacelerar. A digestão se torna mais lenta, o sangue circula com menos força e a recuperação muscular leva mais tempo. E é exatamente aqui que o gengibre entra magisticamente. Aquece limpeza e movimentos. Seu efeito termogênico acelera naturalmente o metabolismo, ajudando o corpo a queimar toxinas, reduzir a inflamação nos tecidos e ativar os centros de energia. É como se dissesse ao corpo: acorde. Ainda temos uma jornada para caminhar. E essa mensagem oferece músculos cansados e articulações rígidas, nova vida além de seu poder ativador. O gengibre também melhora a absorção de nutrientes, o que é crucial para aqueles que desejam preservar a massa muscular na maturidade. Não faz sentido comer bem se o corpo não absorver, e o gengibre atua como um facilitador digestivo, permitindo que vitaminas, minerais e proteínas sejam melhor utilizadas. Os monges mais velhos, mesmo com dietas extremamente leves, mantêm seus corpos fortes precisamente por causa desse detalhe. Seus corpos absorvem mais porque são limpos, acordados e ativados. O gengibre pode ser usado em infusões, caldos, legumes cozidos, sopas e até misturados com arroz. Na tradição oriental, é comum consumir lá logo de manhã, com o estômago vazio em pequenas doses para iluminar o fogo interno. Como dizem os mestres, esse fogo, para os budistas, representa a energia vital.
A força que leva não apenas os músculos, mas também os pensamentos, emoções e disciplina. E é essa força que impede o corpo de dar tempo. Se você acha que sua energia está baixa, sua circulação é lenta ou seu corpo responde lentamente às suas intenções, o gengibre pode ser o impulso que falta, mas essa jornada ainda não acabou. A próxima comida é uma das mais usadas em retiros espirituais e carrega a energia da reconstrução na dieta dos monges budistas. Tudo tem um motivo, nada é escolhido apenas para o sabor. Tudo serve uma função espiritual e física e, entre os frutos mais simbólicos e poderosos para aqueles que desejam preservar a força na maturidade, a ameixa ocupa um lugar especial. Na tradição oriental, é visto como um alimento de profunda purificação e renovação da energia vital. Quando falamos sobre os músculos firmes de envelhecimento saudável e a recuperação corporal, a ameixa atua como um verdadeiro agente de reconstrução rico em vitaminas A, C, K e B complexo. A ameixa nutre os tecidos musculares, protege os ossos e melhora a circulação. Mas seu verdadeiro recurso de destaque é sua alta concentração de antioxidantes e fibras, que limpam, reduzem a inflamação e a restauração, lutando contra os radicais livres e ajudando a digestão. Reduz o acúmulo de toxinas no corpo que estão diretamente ligadas à perda de energia e dificuldade em regenerar os músculos. É como se a ameixa criasse espaço interno para o corpo se reconstruir e o fizer de maneira delicada, documente e eficiente. Outro ponto menos conhecido é o seu efeito positivo no intestino. Os monges mais velhos consomem as ameixas secas ou frescas com precisão porque sabem que um intestino saudável é a base para a absorção muscular. Quando o intestino é bloqueado ou tóxico, o corpo não usa nutrientes adequadamente e os músculos começam a se deteriorar. Mesmo com boa nutrição, a ameixa, regulando o intestino, promove um ciclo de absorção total e regeneração constante. Não apenas alimenta o corpo, prepara-o para receber o que realmente importa. Na cultura espiritual, a ameixa também é um símbolo de resiliência e transformação. Cresce em climas desafiadores, amadurece lentamente e permanece firme, mesmo sob frio intenso ou calor. Os traços que para os budistas representam o tipo de força que precisamos cultivar à medida que envelhecemos. É por isso que esta fruta é oferecida em retiros, cerimônias e momentos de transição espiritual. Ele sustenta o corpo enquanto o espírito se fortalece, e essa união é o verdadeiro segredo da longevidade consciente. Se você sentir que está intoxicado com baixa digestão lenta, seu corpo precisa de leveza com nutrição. A ameixa pode ser a fruta que limpa de dentro e se fortalece de fora, e o que vem a seguir é ainda mais especial. A quinta comida é a mais poderosa de todas. É o que sustenta monges que vivem até 110 anos e mantêm seus corpos na vertical, mesmo quando a idade não importa mais entre todos os alimentos consumidos pelos monges budistas de vida mais longa. Há um que não apenas nutre, ensina o corpo a resistir às sementes de lótus, discretas, pouco conhecidas no Ocidente, mas tratadas como verdadeiras relíquias vivas no Oriente. Dentro de cada flor de lótus, que nasce na lama, mas floresce com pureza, há uma semente que concentra a essência da força silenciosa, a longevidade espiritual e a regeneração física. Essas sementes são extremamente resilientes. Existem registros arqueológicos de sementes de lótus que germinavam mesmo depois de serem enterradas por 1000 anos. E essa capacidade de permanecer vivo ao longo de séculos diz muito sobre o que eles oferecem para aqueles que os consomem. O valor nutricional das sementes de lótus é impressionante. Cada 100 gramas oferece cerca de 24 gramas de proteína vegetal de alta qualidade, tornando
Use uma das fontes naturais mais completas para quem procura reconstruir os músculos, apoiar o tom corporal e manter o metabolismo ativo, mesmo com o avanço da idade. Além disso, eles são ricos em minerais como fósforo, magnésio, ferro e potássio, bem como compostos antioxidantes, que reduzem o desgaste celular e a inflamação crônica. Dois dos maiores vilões da saúde muscular após os 60 anos. Mas o que é mais surpreendente é a leveza digestiva. Ao contrário de muitas fontes de proteínas, elas não sobrecarregam o corpo, não causam inchaço ou retenção e até regulam o intestino, o que melhora diretamente a absorção de outros nutrientes. Os monges budistas consomem sementes de lótus, especialmente durante longos períodos de jejum ou silêncio profundo. Eles são vistos como um alimento que sustenta o corpo sem nublado a mente. Em muitos templos, eles são preparados em sopas leves ou chás reconfortantes usados para regenerar o corpo e manter o espírito acordado e centrado. Há uma razão para isso. As sementes de lótus contêm compostos que equilibram os níveis de glicose no sangue, proteja o cérebro e aprimore a sensação de energia vital com estabilidade emocional. Em outras palavras, eles se fortalecem sem superestimular. Eles nutrem sem intoxicante. Eles oferecem presença simbolicamente. O lótus é a planta de superar que nasceu na lama, cresce na escuridão e floresce acima da superfície com pureza e força. E suas sementes carregam o mesmo código energético. Eles ajudam o corpo a permanecer forte, mesmo em tempos difíceis, a se regenerar, mesmo quando tudo parece em declínio. É por isso que muitos monges chamam de alimento do espírito de resiliência, aquele que ensina não apenas como resistir, mas como florescer apesar do tempo, dor ou idade. É por isso que tantos mestres, mesmo aos 90.100 ou até 110 anos, continuam com clareza de mente, força do corpo e leveza da alma. Eles não apenas comeram com equilíbrio, nutriram com sabedoria. Se você acha que o tempo está afetando seu corpo, que sua energia não é o que costumava ser e que seus músculos precisam de algo mais profundo do que proteínas em pó ou medicamento, as sementes de lótus podem ser a resposta silenciosa que você estava esperando, porque quando a comida carrega um propósito, ela deixa de ser rotineira e se torna um caminho, e esse caminho pode ser o que o mantém na vertical, forte e lúcido. Mesmo quando a idade diz o contrário, não faz sentido conhecer os 5 alimentos mais poderosos usados pelos monges centenários. Se você permanecer preso em um estilo de vida que retém seu corpo de volta e sabota sua energia, poderá comer sementes de lótus, gengibre e espinafre todos os dias. Mas se você passar a maior parte do tempo sentado, não se mova. Coma alimentos processados, excesso de açúcar, bebidas tóxicas ou viver com desequilíbrio emocional, seu corpo continuará a enfraquecer. Porque o que acontece no seu prato deve ser apoiado pelo que você faz com ele. Os monges não vivem apenas de alimentos poderosos. Eles vivem em ritmo com seus corpos, caminham todos os dias, respiram com consciência, meditam, dormem bem e, acima de tudo, não envenenam o que nutrem. Você pode estar consumindo tudo o que precisa e, ainda assim, não absorver quase nada. O corpo humano não é apenas uma máquina que recebe nutrientes. É um campo energético que reage à sua vida. E se esse campo estiver sobrecarregado por inatividade, raiva reprimida ou má nutrição, nenhum superalimento fará milagres. É hora de ser honesto consigo mesmo. Quantas vezes você tenta se alimentar melhor, mas no mesmo dia cede à ansiedade excessiva e à falta de movimento? Quantas vezes você diz que está cansado demais para caminhar, mas passa horas no celular ou na frente da TV? O tempo está passando, o corpo está te avisando, e cada pequena escolha que você repete diariamente
Está construindo ou destruindo o corpo que te sustentará pelos próximos anos. Você está alimentando a cura ou alimentando a fraqueza? A sabedoria budista não separa o que comemos de como vivemos. Os mestres dizem que o alimento mais poderoso é aquele que você consome com consciência, leveza e disciplina. Se você quer envelhecer com força, clareza e liberdade de movimento, não basta comer como um monge. Você precisa começar a viver como um, e isso começa com o que você faz agora, não amanhã. Se você entender isso, estará pronto para o que vem a seguir. Como transformar esses alimentos em uma rotina que realmente funciona, simples, prática e possível. Mesmo que você esteja começando hoje, conhecer os alimentos certos é um bom começo, mas o que realmente faz a diferença é o uso consistente, prático e contínuo. Esses 5 alimentos são acessíveis, fáceis de preparar e podem ser incorporados a qualquer tipo de rotina. Mesmo que você tenha pouco tempo, pouca habilidade na cozinha ou more com outras pessoas. A regra aqui é simples. Você não precisa mudar tudo de uma vez. Você só precisa começar, e quanto mais natural for o processo, mais fácil será mantê-lo. Vamos dar um passo de cada vez. Começando com o espinafre. A melhor maneira de usá-lo é cozido no vapor ou refogado rapidamente para preservar seus nutrientes. Você pode adicioná-lo a sopas, misturá-lo a ovos mexidos, use-o como base para saladas quentes ou com arroz. Uma xícara por dia já faz a diferença e, se preferir cru, pode misturá-lo com frutas pela manhã. Suco verde. Sementes de gergelim, por outro lado, podem ser facilmente incorporadas, polvilhadas sobre o arroz, misturadas ao feijão ou salada, ou até mesmo no café da manhã com frutas ou iogurte. Se você puder alternar entre sementes de gergelim branco e preto, uma colher de sopa por dia é suficiente. O gengibre é extremamente versátil. Você pode cortá-lo e usá-lo em chás, ralar, vegetais cozidos demais, misturá-lo ao arroz ou até mesmo adicioná-lo a sopas. Uma pequena quantidade é suficiente para ativar seu metabolismo. Evite exageros. O gengibre é poderoso e funciona melhor em pequenas doses frequentes. As ameixas secas, por sua vez, podem ser consumidas de 2 maneiras: frescas, na época, ou secas. Bastam 2 ameixas secas por dia, especialmente no café da manhã ou à noite, para ajudar na digestão e na absorção de nutrientes de outros alimentos. Se você quiser incluí-las em receitas, elas combinam bem com mingaus de aveia ou combinadas com frutas como maçãs ou bananas. Por fim, as sementes de lótus, talvez as menos comuns, mas ainda disponíveis em lojas de produtos naturais ou mercados asiáticos. Você pode cozinhá-las como feijão até ficarem macias e adicioná-las a sopas ou refeições simples. Elas também podem ser torradas e moídas para fazer farinha para mingaus ou bebidas. Se você não as encontrar, consumi-las semanalmente ou quinzenalmente, mas de forma consistente, ainda vale a pena. Sua força vem do acúmulo. Pequenas e frequentes são melhores do que grandes quantidades, ocasionalmente. A chave está na simplicidade. Não há necessidade de complicar as coisas ou mudar tudo de uma vez. Comece adicionando um alimento de cada vez à sua rotina. Escolha um horário consistente, prepare-o com cuidado e observe como seu corpo responde. Esses alimentos não funcionam como remédios. Eles agem como uma base, e um corpo com uma base sólida tem muito mais chances de resistir ao tempo se você chegou até aqui. Parabéns! A maioria das pessoas abandona os cuidados com o corpo quando mais precisa, mas o simples fato de você estar aqui em busca de conhecimento indica que ainda existe um desejo dentro de você de continuar vivendo com qualidade, autonomia e força. Saiba disso. Essa decisão, por menor que pareça agora, pode ser um ponto de virada para os próximos anos, porque quando você cuida da sua base,
Tudo ao seu redor começa a mudar. Não se trata de milagres. Nenhum alimento sozinho pode reverter o tempo. Mas os 5 alimentos que você aprendeu hoje têm algo em comum. Eles constroem, não agem de forma agressiva, não causam efeito rebote e não exigem fórmulas ou sacrifícios. Eles nutrem, fortalecem e regeneram silenciosamente dia após dia. E se usados consistentemente, juntamente com pequenas mudanças de hábitos, podem realmente proteger seus músculos, sua energia e sua liberdade. Envelhecer não é o problema. O problema é aceitar que o enfraquecimento é inevitável porque não se trata de comer bem. Movimentar o corpo, dormir bem, cuidar da sua rotina diária, tudo isso ainda está em suas mãos. O tempo passa para todos, mas o impacto que ele deixa em você depende das escolhas que fizer daqui para frente. Mesmo que tenha começado tarde, apenas comece. Seu corpo ainda responde. Bem, é isso por hoje. Chegamos ao final deste vídeo e não se esqueça de que você é uma parte crucial deste canal. Sinta-se à vontade para compartilhar suas ideias na seção de comentários. Se não tiver certeza do que comentar, basta digitar 100. Além disso, se você é novo e ainda não se inscreveu no canal, lembre-se de se inscrever e ativar o ícone do sino para não perder nenhum vídeo diário útil e informativo. Obrigado por assistir.